E aí, tudo bem? Estamos aqui com Conexão Negra, Páginas Pretas, episódio 3, seguindo nossa saga de recomendar aqui leituras que tem a ver com a afrodescendência e com a afrobrasilidade. Vamos aqui para o nosso terceiro título. O terceiro título é esse aqui: África, Genocídio, Reparação. Pulei um. Colonialismo, foi mal. África, Colonialismo, Genocídio e Reparação. É um livro da editora Sanderman, organizado pela Adriana Gomes Santos e outros camaradas. É coletânea de textos que tem basicamente a intenção de mostrar um pouquinho do que é a África, do que a África passou até ser o que ela é hoje. Então, assim, para aquele pessoal que fica pensando, a África tribal, atrasado, blá blá blá, é interessante a gente ver que como se constituiu essa realidade que hoje a gente tem por lá. Esse livro, para dizer uma honesta opinião, talvez para quem não tem nenhum tipo de leitura anterior a respeito da África, é meio que um tratamento de choque, porque a gente vai ver aqui as coisas mais terríveis que o ser humano é capaz de fazer com o outro, todas elas sendo sofridas pelo continente africano. Uma coisa interessante do livro também é a forma que ele traz a conexão das grandes empresas, dos grandes conglomerados capitalistas mundiais com a exploração da África. Então, assim, você encontra aqui, nesse pequeno exemplar, você encontra muita coisa que mostra que essas empresas que a gente tem hoje como grandes exemplos de sucesso são, em sua maioria absoluta, produtos da expoliação do continente africano. Para além das questões das empresas em si, o que a gente vê também é que todas as nações europeias foram beneficiadas pela situação africana. Dentre os vários exemplos que o livro traz, a gente encontra aqui algumas situações dos países colonizados pela Alemanha. Em que a gente encontra indícios de ferramentas, de tecnologias de racismo e de opressão que foram utilizados alguns anos depois contra os judeus. Então, a África foi meio que um laboratório para algumas tecnologias alemãs. Tecnologias no sentido de opressão. Além disso, outro caso retratado nesse livro é o caso mais conhecido mundialmente, eu acho, é o caso do Congo belga. É o exemplo mais triste de como o colonizador chegou e obrigou os povos originários a trabalhar para ele de uma forma tão cruel que, em caso de falta de produtividade, de não alcançar as metas que eram impostas pelos colonizadores, pelas empresas colonizadoras, poderiam ser mutilados em suas mãos, em seus pés, filhos, filhas, parentes dos trabalhadores que não alcançaram as metas de produtividade. Esse me parece ser o exemplo mais incrível como a lógica da busca do lucro, do dinheiro, ela é totalmente sem ética desde que o mundo é mundo. Seguindo a lógica do livro de Colonialismo, Genocídio e Reparação, o livro também apresenta uma pequena parte a respeito da reparação, ou melhor, da falta de reparação que os povos africanos sofrem até hoje. Enquanto os judeus, japoneses ou outros diversos povos pelo mundo conseguiram, de alguma forma, amenizar seus sofrimentos através de reparações, os povos africanos, quando muito, conseguiram desculpas formais. E eu tô aqui pedindo desculpa a todos vocês, eu que não usei as palavras certas. Outro ponto interessante que é colocado nesse livro é a questão das independências dos países africanos, como elas ocorreram e quais foram os seus desdobramentos. Porque, na maioria dos casos, as independências deixaram a sensação de incompletude, uma sensação de que
tornaram-se independentes, mas a situação concreta dos povos continuou basicamente a mesma. E por que isso aconteceu? Obviamente por interesses que se conectaram entre as grandes burguesias mundiais e os seus representantes internos do país. E ao final, o livro traz uma conexão com a realidade do Brasil. Em relação à escravidão, à abolição, a forma que os negros foram largados no mundão, sem nenhum tipo de reparação, a forma que o Estado brasileiro arrumou de evitar que os negros tivessem acesso às terras através da Lei de Terras de 1850. Todo esse contexto que faz com que, dentro do Brasil, a gente tenha situações semelhantes em relação aos afro-brasileiros e os africanos lá no seu continente de origem. Para finalizar, vou ler um trechinho aqui do livro. Não endossamos os pedidos de desculpas da Conferência de Durban, a mesma que condenou as reparações por tudo o que o capitalismo fez, seja em sua fase comercial, seja em sua fase imperialista. Pedidos de desculpas significam minimizar os crimes. Reparações históricas têm que ser, antes de tudo, econômicas, pois a escravidão se deu por esse motivo e a abolição sem reparações também. É isso. Esse é o livro do episódio 3, aqui do Conexão Negra, Páginas Pretas. Com vocês, África, colonialismo, genocídio e reparação.